Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite. No programa de hoje eu recebo o Coronel Telhada, pessoa extremamente treinada, preparada, que foi da Polícia Militar, condecorado, premiado, e deputado estadual pelo PSDB, agora aqui na Assembleia Legislativa. Desde já, muito obrigado por nos receber aqui, Obrigado Coronel. pelo convite, é uma honra estar aqui. Sou da Polícia Militar. É da Polícia Estou Militar. aposentado, mas continuo pertencendo às fileiras da Polícia Militar, mesmo aposentado. Mas aí eu, logo de cara, chego aqui em seu gabinete e recebo a informação que na sessão de hoje, o senhor foi chamado para presidir a sessão. Quantos deputados tinham na sessão? Não, acontece o seguinte, aqui na casa nós somos 94 deputados. E toda segunda e sexta-feira isso aqui é um parto, rapaz, porque para você pegar deputado para abrir a sessão, chamada sessão ordinária, é só fórceps, porque de segunda e sexta aqui, dos 94 deputados, se você achar 10 deputados, você achou um dia de sorte, porque não acha. O que não é ao todo mal. Não é, porque o que acontece, o pessoal não conhece a política, né? O pessoal adora xingar deputado, realmente a política está uma porcaria, isso não é como negar. Mas a culpa não é só da política, a culpa é do Estado, a culpa é da população do que acontece. Se esses políticos estão aqui bons ou maus, a culpa e o valor é da população. Se o cara é um bom político, porque a população elegeu. Se o cara é um mau político, foi porque a população elegeu também. Então o que acontece é o seguinte, não é necessário que o deputado esteja aqui para falar que ele está trabalhando ou não. Por exemplo, da região de Ribeirão Preto. Nós temos lá o Elson Gasparini, que é nosso amigo. Eu entendo que o cara que é da região, ele tem que estar na região para atender o munícipe, para atender as necessidades, para poder visitar os prefeitos. Então é normal que o deputado esteja na região dele em determinados dias. Agora, aqui nessa casa, eu não sei se é medo de mudar, eu não sei qual é o interesse, mas eles insistem em manter as sessões ordinárias de segunda a sexta. Conclusão, segunda e sexta-feira é uma brincadeira, não tem ninguém na casa. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Por que não se muda o regimento interno? Nós estamos tentando fazer isso, Edmo. Nós estamos tentando fazer, eu estou até com um projeto de resolução, acabei de falar com o líder do governo, o deputado Barros Munhoz, vou levar para o presidente, porque assim não dá para continuar. Nós entendemos que essa casa tem que ter plenário quando? Terça, quarta e quinta. Aí quem nos vê fala, mas que bando de vagabundo, quer trabalhar só terça, quarta e quinta? Não. Estarmos nessa casa terça, quarta e quinta para discutirmos projetos, votarmos projetos, fazer com a parte administrativa. E os demais dias da semana, sexta, sábado, domingo e segunda, todos os deputados têm missão, porque a turma às vezes vê você no final de semana e vê você no município, eu acho que você está passeando. Ao contrário, meu amigo, passeia quando você vai com a sua esposa, com seus filhos, pega uma piscina, pega uma praia. A gente não, a gente vai para o município e você vai visitar prefeito, vai na igreja que você congrega, vai visitar a polícia militar, no meu caso. Então, você vai para o município não é para passear, você vai para trabalhar. Então, muitas vezes a pessoa vê você numa festa, Edmo, fala, pô, esses caras só vivem em festa, eles não sabem o quão difícil é você 3, 4 eventos num dia. Você vai de um, às vezes você vai em 3, 4 eventos e você não come. Porque você tem a obrigação de estar lá, por quê? Você vai para se divertir? Não. Você vai para manter contato, para se apresentar para as pessoas, para manter um relacionamento para futuras conversas políticas. Então tudo para o deputado, tudo é um serviço. Você só tira folga mesmo quando, como eu falei, você está com a sua família, com seus filhos, com seus netos, que você pode dizer, agora sim eu estou de folga. Sem celular e sem WhatsApp, porque se tiver com celular e WhatsApp, aí fica difícil. Celular é a algema do cidadão hoje. Deixa eu te falar, é uma área que é provavelmente o seu sangue, que é a segurança pública do país. Nós estávamos falando aqui antes da gravação sobre uma república que não é uma república federativa, que não é uma federação, mas que os índices e as coisas estão me assustando bastante em termos de Brasil. Não, sempre foram assustadores. E não é só estado de São Paulo não, hein? Edmo, sempre foi assustadora o índice de criminalidade do Brasil. O problema é que nós não temos cultura de segurança. No Brasil, quando você fala em segurança, principalmente relacionada à polícia militar, tem um monte de idiota, eu chamo de idiota porque é idiota mesmo. Tem um monte de idiota que começa a falar, nossa, polícia militar, repressão, polícia militar, tortura, regime militar. Tem um bando de débil mental que não tem o que apresentar na atualidade e fica vivendo de 50 anos do passado. Que ainda está falando esse negócio de regime militar, esse negócio acabou. Aliás, nós não tivemos regime militar aqui. Regime militar nós tivemos no Chile, numa Argentina, onde você realmente, os caras matavam todo mundo. Onde realmente, aqui, eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 55, eu era criança no regime militar. Eu não lembro de ninguém da minha convivência, da minha escola, da minha igreja, do meu bairro. Eu não lembro de ninguém ter tido problema no regime militar. Não lembro. Por quê? Porque a gente trabalhava, a gente estudava, a gente vivia a vida como dava para viver. Você conheceu algum militar que morreu rico? Militar que morreu rico? Mas na época da ditadura, continua morrendo não tem.
Não tem. Militar que morreu rico, ou estava fazendo alguma coisa errada, ou casou com mulher rica, velho. Que a gente fala, para você ficar rico na polícia, só se você casar com mulher rica, entendeu? Se você arrumar um serviço muito bom para fazer na hora de folga, ou se você, de repente, der uma sorte e ganhar na loteria. Fora isso, meu irmão, o militar não fica rico de jeito nenhum. Em lugar nenhum do mundo. Eu acho até que você tem muita razão, porque há muita confusão com relação a essa ditadura militar. Exato. Não estou defendendo ditadura, não gosto de ditadura em lugar nenhum, não gosto de dono de lugar nenhum. A gente preza a democracia e uma série de coisas. Mas que há confusão sobre isso, eu não tenho dúvida. O que acontece no Brasil é que existem pessoas mal intencionadas, mau caráter, pessoas que só querem a instabilidade justamente para poder fazer seus chavecos, também fazer seus apliques aí. Quanto mais instabilidade tiver no país, melhor para esse tipo de pessoa. Porque quando o cidadão está preocupado em sobreviver, ele não está vendo as sacanagens que esses governos estão fazendo. Então, o que me deixa chateado é isso, porque a gente que está aqui procurando, você vem aqui numa segunda-feira, nesse horário, você vai na casa e vê quantos deputados são. Eu estou todo dia aqui trabalhando, fazendo minha obrigação, e sou obrigado a ouvir um monte de impropérios, um monte de absurdo, dizendo que eu sou fascista, que eu sou bancada da bala, que eu sou radical. Outro dia um idiota de um deputado veio me chamar de fundamentalista, entendeu? Porque eu sou evangélico. Ou seja, porque eu tenho um conceito religioso, o idiota se sente no direito de me chamar de fundamentalista. Mas o que ele quer dizer com fundamentalista? Que nós somos radicais. Não, sabe, porque não é nenhum cretino. Pode ser idiota, mas não é cretino. Então a pessoa sabe, ou é cretino, mas não é idiota, sei lá, você que acha que é as duas coisas, enfim. A pessoa faz isso porque ele não pode me chamar de vagabundo, ele não pode me chamar de bandido, ele não pode me chamar de conivente com as coisas erradas, ele não pode me chamar de corrupto. Ele me chama do quê? De radical. Ele me chama de fascista. Por quê? Porque eu quero a coisa certa. Porque eu quero o cumprimento da lei. Porque eu quero que você, sua família, seus filhos, não sei se tem netos ou não, porque eu já tenho netos, que seus filhos saiam de casa e voltem no final do dia. Porque eu não quero que seus filhos se percam na droga. Mas isso aí está cada vez mais difícil. Então, mas essas pessoas querem isso, meu amigo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou terminar o primeiro bloco, mas ele fez de tudo para não dizer, mas eu vou dizer. Nenhum deputado estadual estava presente na casa hoje aqui, segunda-feira, quando nós íamos fazer essa gravação, com exceção do Coronel Telhado. Me permite fazer uma correção? Pode. Nenhum não, havia alguns deputados, estava o Capês, estava o Gilmar Gimenez, estava o Orlando Bolsoni, tinha uns 4 ou 5 deputados, mas no momento só 4 ou 5 de? 94. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, Coronel, mas voltando à segurança pública, né? Então, o senhor estava dizendo, gostaria de ver filho, neto e todo mundo voltando para casa. E nós estamos num... Eu me lembro quando eu era pequeno, eu sou um pouco mais velho que você, não muito, mas eu me lembro que notícias no jornal, quando roubavam um TKR... Aviso que é TKR porque muita gente não sabe. Mas vai pesquisar o que é TKR. E quem tinha um TKR estava avançado, hein? Estava avançado, etc e tal. Era a notícia policial do jornal. O cara era pego com maconha. O cara era chamado de maconheiro, você lembra? Não, mas era uma ofensa, né? O cara era bandido. Mas não é notícia. Agora não é mais notícia. Não, agora não. Então. Agora não. Agora o polícia é morto todo dia, isso não é notícia. Agora o pai de família é morto, isso não é notícia. Agora, se o bandido é morto, um monte de vagabundo desce da favela, taca fogo em pneu, taca fogo em ônibus, e aí a imprensa
tendenciosa, porque tem uma parte da imprensa que gosta disso. Ela vem e diz o seguinte... Mas a imprensa vive disso. Não, mas não é toda. Desculpa, eu sou obrigado a dar mão Mas, para Edmo, não é toda a imprensa. Não é toda... vive Nós disso. temos gente que não presta em todos os lugares. A imprensa não é exceção. Você pega essas pessoas, vem e tacam fogo no ônibus, aí a imprensa cretina vem e diz o seguinte, que a população protestando não é bandido praticando ato de terrorismo. E isso é notícia. Se Deus o livre, um de nós que foi morto, eu, você, como pai de família, não como coronel, como pai de família, Então, ninguém está preocupado com isso. O que foi aquela manifestação em Brasília algumas semanas atrás? Quantas pessoas tinham naquela manifestação, você viu? 10 mil? Não, tinha mais. Quanto? 20? Talvez não tinha, 30, meu irmão. 20. Não tinha. Bom, mas enfim. Tudo de camisa vermelha ganhando um sanduíche de mortadela e 50 reais. É tudo... Pagos por quem? Pelo PT, pelo PSOL, por esses partidos de esquerda. CUT. Lógico. Então o que você... Aquilo é representação da população? Não é. Aqui em São Paulo nós estamos tendo um problema sério com Dória por causa das Cracolândias. E tá uma briga e uma grita geral dizendo que o Dória se excedeu. Grita de quem? Do pessoal da esquerda. Eles não querem a ordem, eles não querem... Porque a população mesmo está dando graças a Deus que eles estão mexendo na Cracolândia. Da internação compulsória? É a minha linha. A única solução que tem é a internação compulsória. Eu tenho um vídeo gravado aqui no WhatsApp com o Dr. Drauzio Varela, que ele veio aqui numa CPI que nós estamos fazendo. Nós e o Adilson Rossi. O deputado Adilson Rossi era presidente, eu era vice-presidente. E o Drauzio Varela, uma das maiores sumidades do país, vem aqui e fala: a única solução é a internação compulsória. Tenho gravado, se alguém duvidar, tenho gravado. Agora, você vê que interessante, essa postura, ela é combatida. Porque aí você vê algumas chamadas direitos humanos, que não são de direitos humanos, que vêm aqui dizer que o cidadão está sendo afrontado nos seus direitos porque ele está sendo recolhido da rua. E quando aquele cidadão está largado na rua, comendo porcaria, defecando na rua, as meninas fazendo sexo lá, meninas de 10 anos, fazendo sexo oral, com comércio por causa em volta, de R$5. Com comércio em volta. Que eu vi como comandante meninas se prostituindo, ia lá e retirava. Eu era o fascista quando eu comandava o batalhão da região. Meninas de 10, 12 anos se prostituindo. Aí não aparece direitos humanos para defender essa turma. Então, meu irmão, o que a gente vê é uma grande hipocrisia nesse país. Esse país precisa tomar vergonha na cara. A nossa população precisa dar um choque nos políticos e parar de eleger esses caras que estão fazendo só coisa errada. Mas como é que vai eleger se o cara chega lá e põe aquela cara de santinho? A população conhece, Edmo. Conhece. A população também vota nesses caras porque ganha uma cesta básica, porque ganha R$10, porque pintou a cerca. Você é do interior, você sabe como funciona, se bem que Ribeirão Preto deu um exemplo disso na eleição à prefeitura, no final do ano passado, elegeu um amigo seu, Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto, em substituição a prefeita, daquilo tudo que aconteceu. O Duarte tem feito um belo serviço lá, eu tenho acompanhado no WhatsApp aqui. Deixa eu só te falar. 9 vereadores foram envolvidos no processo junto com a prefeitura. 9. Absurdo, né? Feio, né? Os 9 foram afastados. Os 9 tentaram reeleição. 8 não se reelegeram. E um que se reelegeu, renunciou porque ia ser cassado, antes de tomar posse. Então a população deu uma resposta interessante. Não só a população. De 9, 8. Olha, não só a população, como eu acho que o que está acontecendo com o Lava Jato agora é muito bom para o país. A gente reclama muito da ingerência do judiciário no legislativo. Aliás, o judiciário está se metendo em várias coisas que não competia ao judiciário. Mas a gente tem que ver o lado positivo. Pelo menos nesse lado está sendo positivo. Porque quando a gente via um senador da República preso, quando a gente via um presidente da República ser chamado na chincha, como a gente costuma dizer, tem que se explicar. Mas vem cá. A gente não vê isso no país, meu amigo. Mas então vem cá. Que sirva para os demais também. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, por que o Aécio Neves está solto, que é do seu partido? Porque aí é uma questão jurídica. Ele está solto, mas ele já perdeu o presidente do PSDB, está afastado do Senado. Aliás, todos deviam ser assim. Agora, nós estamos no Estado democrático, um Estado legítimo de direito. Tem que ser, por enquanto, o que nós temos é a denúncia de um cidadão. Não duvido se é verdade ou não, porque eu acho que o que ele fala ali é muito complicado, inclusive tem a situação da mala com dinheiro. Não dá defesa. Sim, mas ele tem o direito de se defender. Tudo bem, mas não dá defesa. Tá bom. Agora o problema é esse, o problema que me assusta, Edmo, é o seguinte, eu ver um Aécio Neves, que é do meu partido, ser afastado por causa de uma denúncia que ele teria pego dinheiro, e a Gleice Hoffmann, que é do PT, que também está envolvido nisso tudo, ser colocada como presidente. Tá bom, eu vou ser... isso me assusta. Eu vou ser bonzinho, Então seja bonzinho. Por que o Romero Jucá, o primeiro processo dele no Supremo, está há 16 anos lá? Porque aqui é uma brincadeira.
Porque eu espero que agora sim, com tudo que está acontecendo... Mas é só um lampejo quando você falou que tem um senador preso. Mas é uma coisa, não Nunca tinha nada. teve. Não Isso tinha é verdade, isso é verdade. É, Nunca teve. É a faísca, É. mas uma faísca ela começa um incêndio. É. Uma faísca começa um incêndio. Então, realmente, eu acho que o que vem acontecendo com a Lava Jato, apesar de todo esse monte de gente que tem para cair ainda, porque Nossa. nós sabemos que, pô, Nossa. essa velha política que existia, essa troca de favores, eu não consigo entender. Olha, Parece que o presidente Temer passou essa noite no banheiro, né? Por causa do... Hoje o Rocha Luges vai fazer o primeiro depoimento dele. Parece que o presidente Temer dormiu no banheiro. É difícil. Eu vou te falar uma coisa. Eu não entendo como, olha, ao longo desses anos, ao longo dos últimos... Você lembra quando a gente era criança? O cara é deputado, é senador, era um status. Autoridade. Responsabilidade. Hoje, quando você fala que é deputado, você fala até com meia cautela, porque as pessoas vão te xingar, porque você... É complicado isso. Então, ao longo desses últimos 40 anos, o pessoal denigriu demais essa categoria, que faz com que a gente fala, poxa, não vai mudar isso. Eu espero que mude. Porque é inadmissível um deputado que ganha, hoje a gente ganha aqui um bom salário, eu ganho líquido, uma faixa de 19 mil reais, é um ótimo salário. Mas como é que eu posso ter um iate? Não. Como é que eu posso ter uma ilha? Não. Como é que eu posso ter uma cobertura, um triplex no Guarujá? Alguma coisa está errada. Não combina. Alguma coisa está... E ninguém percebeu isso antes? É. Ninguém percebeu isso antes? Ó, eu vou chamar o nosso intervalo, mas faltou perguntar de uma pessoa. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa. Eu falei do Aécio, você falou de senador sendo preso, falei do Romero Jucá. Poxa, e a injustiça que fizeram com o Maluf agora? O Maluf virou um escoteiro. Ah, porra, ele foi condenado, uma sacanagem condená-lo depois de 21 anos que aconteceu aquele... É o que você falou, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se ele devia, ele tem mais que ser condenado. Mas realmente é interessante a gente ver a história do Maluf, né, rapaz? O Maluf virou um escoteiro perto de tudo que aconteceu. Não é? Porque hoje a propina, a corrupção, ela passou a ser uma coisa institucional. A gente ouvindo esses depoimentos que a própria imprensa divulga, você vê que a pessoa, ela já entra com uma proposta de 10, 15 milhões, bilhões, já esperando 1 bilhão de retorno. É uma coisa que antigamente, se o cara dava por fora, hoje é ostensivo. E aí já vem, ó, 1.000 para você, 2.000 para ele, 3.000, já vem tudo rachadinho. Então o negócio passou a ser um comércio. Então esse país sempre foi, mas agora mais do que nunca, é o paraíso da corrupção. É vergonhoso daqui para fora. Eu que sou polícia a vida toda, prendi bandido, prendi o cara que ia assaltar um mercado, prendi o cara que assaltava um pai de família. Como é que eu vou chegar pro meu soldado que ganha 2.000, 3.000 reais hoje e falar, você tem que continuar sendo honesto, você tem que continuar lutando pela população. Tudo bem que ninguém gosta de você, ninguém te apoia, o governo paga uma porcaria de um salário e o seu chefe, que você é obrigado a fazer continência, um deputado, um senador, um presidente, que você é obrigado a fazer uma continência, respeitar, rouba bilhões do país. Como é que nós vamos transmitir isso para as novas gerações? Ou a gente muda essa situação de uma maneira radical e total, ou nós estamos de vez afundados. O único instrumento é o voto. O voto é em 2018 agora. A população tem que pensar muito em quem vai votar. Levante a vida do seu deputado, do seu candidato, veja quem é. Lembra agora, hoje está até um pouco, mas antigamente a pessoa era um total desconhecido, em 3 meses ele se fazia o santo da cidade, o santo da região e era eleito. Hoje não dá para fazer isso. Levante a vida dessa pessoa. Primeira coisa, eu não entendo um cidadão que não tem uma carreira estruturada, querer ser vereador, querer ser deputado, querer ser prefeito, querer ser presidente.
Porque ele tem que ter uma carreira estruturada, uma família estruturada, para poder almejar ajudar a população. O cara que não é nada, me desculpe, não tem uma profissão, não tem estudo, não tem nada na vida, ele quer ser vereador para ajudar quem? Estou sendo idiota? Eu acho que eu sou burro, né? Eu sou burro, é isso? O cara quer ser deputado para ajudar quem? Ele não tem uma carreira, ele não sabe o que ele... O cara mal sabe assinar. Ah, mas quer dizer que falta de cultura, quer dizer desonestidade? De maneira alguma. De maneira alguma. Mas nós precisamos de administradores públicos, de pessoas que cuidem da cidade, que tenham conhecimento, que tenham estrutura, que tenham o bem social como uma marca na sua vida. Mas quando você fala em mudar o regimento interno da Assembleia Legislativa em função dos dias de sessões, a reforma política, o processo político hoje brasileiro, ele é um processo que ele foi sendo construído ao longo dos anos dentro da chamada democracia pós-militar. Então ele foi sendo construído para levar onde nós chegamos. Que saudade da democracia militar. Então, e agora? A democracia pós-militar, ela foi criada, esse regime político, para ajudar os políticos. O Eduardo Cunha, com todos os defeitos que ele tem, ele propôs o distritão, que foi amplamente rejeitado, que dizia o seguinte: os mais votados serão os que assumirão. Era a maneira mais simples. Mas não, a gente quer o mais complicado. Tudo na política é complicado, você já notou? O quociente eleitoral, a emenda, a verba, tudo é complicado, tudo é um mistério. Para você entender o que acontece na política, você tem que fazer um curso de uns 3 meses para começar a entender. É tudo complicado. Eu entendo o seguinte, mas nós somos em 1000 candidatos, os 100 mais votados estão eleitos. Seria simples ou não? Nós apresentamos mais propostas, a população confiou mais na gente? Não, aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil, em outros países, você pega lá o cara que foi, o que pegou 500 colocado, ele vem para os... Por quê? Ah, não, o quociente... Então, eu vejo a política de uma forma muito simples. Ela tem que ser simplificada. Você fala em reforma política. Essa reforma política que eles estão querendo propor é assustadora, essa lista fechada. Essa lista fechada que Brasília propõe, que você já ouviu falar, acho que o telespectador já ouviu falar, ela é para defender quem, Edmo? Para defender os caras que estão tudo condenados agora, os caras que vão cair. Eu conversei com o ex-ministro do STJ, Sidney Benetti, e nós estávamos falando sobre a reforma do judiciário. Ex-ministro do STJ. Ele falou assim para mim: Edmo, eu temo uma reforma no judiciário que pode ficar pior. Eu também. E aí? Eu penso a mesma coisa. E aí que a população tem que estar atenta a isso. E aí que a população, ó, nós temos esse ano, já está tudo bagunçado, com Temer, com essas coisas. Eu não sei se nós teremos tempo e campo por uma reforma política, reforma judiciária, reformas totais aí. Mas nós temos que pensar no futuro. Eu vejo que essa Constituição de 88, ela está fracassada. A Constituição de 88 fracassou. Eu não tenho dúvida. Está na hora de se rever a Constituição. Eu acho que tem que ter uma Nacional Constituinte, uma Assembleia Nacional urgente. E uma Constituinte preservando o quê? Preservando a família. Nós aprendemos, a família é a estrutura básica da nação, preservando a família, preservando os valores cívicos, sociais. Eu não estou falando aqui como militar, estou falando como cidadão. Mas se forem fazer o medo, eu concordo, eu não vejo outra alternativa, porque provavelmente, através de uma Assembleia Nacional Constituinte, a gente possa mexer em tudo de uma vez. Você vê agora para mudar... Mexe no doce tudo de uma vez. Para presidência direto e indireto, já estão... O que interessa é na hora, né? Já estão correndo, porque todo mundo quer ser candidato. Agora, as necessidades do povo mesmo, você vê que demora anos e não sai. Mas aí é o medo, é o mesmo medo que eu tenho quando o judiciário tem medo de uma reforma judiciária, é o mesmo medo que eu tenho na política e numa Assembleia Constituinte. Por isso que nós... Essas pessoas irem lá e botar esse dedo e... Por isso que nós temos que ter a grande maioria de pessoas decentes, pessoas que representem o povo realmente, não representem interesses. Hoje, a grande maioria dos políticos que estão lá representa interesses, não representa o povo. Não é interesse dos poderosos, não. Esse papo, a empresa tal, representa interesses políticos, ideológicos. Note que hoje os interesses são ideológicos. Você tem uma pequena massa que é unida e ela consegue trazer um grande problema para toda a nação. Então, está na hora de se parar com esse papo de ideologia. Nós temos que salvar a população brasileira. Salvar na saúde, salvar na educação e salvar na segurança, porque as 3 situações estão terríveis. Mas com todo o respeito, eu não vejo a menor porta, a menor luz que nos dê esse indicativo. Mas eu sou cristão, eu creio no futuro, eu creio, oro muito.
Eu sou, além de ser cristão, sou teimoso, velho. Eu fiquei 33 anos na Polícia Militar, brigando contra tudo e contra todos. Estou na política há 4 anos, brigando contra tudo e contra todos. E não vou desistir, eu vou continuar brigando. Eu creio num futuro melhor. Telhado, muito obrigado. Obrigado, Tá conosco aqui. Vou abusar de você outras vezes, porque pelo menos você fala. Tá diferente daqueles jogadores de futebol que vai dar aquela entrevista. Futebol é assim mesmo, partir pra outra. Não, e não fala, olha, o técnico é um vagabundo e não sei o que lá. Você pelo menos fala, isso é muito importante pra gente. Obrigado pela presença. Semana que vem nós estaremos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.